Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao vivo comigo. Também gostaria de cumprimentar aqueles que vão acompanhar a gravação desse encontro, que este vídeo, no momento em que chegar a vocês, seja de dia, de tarde ou de noite, que encontre vocês bem e abertos ao aprendizado. Hoje nós vamos iniciar a leitura, porque o início do capítulo 15 já foi feito no encontro passado com a reflexão, mas não fizemos nenhuma leitura desse livro, Jesus e a Atualidade. Nós estamos no capítulo 15º, cujo título é Jesus e Tormentos. Então, hoje, pretendemos fazer a primeira parte. Para iniciar nossas atividades dessa noite, gostaria de convidá-los a todos a elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento pelo corpo físico que temos, por essa oportunidade que estamos tendo na Terra. Para aqueles que estão encarnados. Aos desencarnados, eu convido para que possamos agradecer a bênção de estar neste planeta com experiências e que possamos ser gratos por todas elas, tanto pelas experiências boas, quanto pelas experiências que entendemos ser sofrimento, mas que no final vamos entender que foi apenas uma prova para nosso engrandecimento e para nossa evolução. Assim, com esse coração agradecido, com a mente voltada a essa luz, a esse sol que nos ilumina, nós pedimos a Jesus, nosso mestre, irmão, guia, nossos trabalhos, enviar os seus prepostos e nos inspirar para que nós possamos fazer uma interpretação que nos ajude a entender os seus ensinamentos e mais que entender, que nós possamos praticar os ensinamentos em nossa vida, em nosso próprio benefício e no benefício daqueles que estão no nosso entorno. Senhor, ouvi as nossas preces, os nossos pedidos, que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, como eu disse, vamos iniciar o capítulo 15, Jesus e Tormentos. Eu vou projetar para vocês a primeira parte, para depois a gente poder discutir, tá legal? Então vamos lá. Aqui, né, nossa capa. Nunca é demais nós lembrarmos que esse é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângelis, Jesus e Atualidade, dividido em 20 capítulos, 20 temas atuais. E esse estudo faz parte dos trabalhos do Sarai Alfenas, Serviço de Assistência e Recuperação ao Adulto e à Infância. Se você gostou dessa mensagem, desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal para você ser notificado para todas as postagens do canal e compartilhe com aquelas pessoas que você entende que possa se beneficiar dessas palavras, desses estudos. Então, como eu disse para vocês, tá aqui todos os 20 capítulos. Nós já fizemos uma certa trajetória, né? Esse já é o nosso segundo ano de estudos. Então, estamos nesse capítulo 15º, já falamos de Jesus os desafios, a vida sendo um convite ao desafio. Então, não podemos fugir deles, mas os desafios faz parte da vida. No segundo capítulo, a mentora nos falou sobre a reencarnação, essa oportunidade que temos para exercitar e nos melhorarmos.
O terceiro, Jesus e humanidade, no sentido de nos entendermos todos como irmãos e fazendo parte dessa escola evolutiva chamada incondicional, fazer um treinamento de amor. O quinto, tolerância, onde a mentora entende que tolerância é um dos passos que nos levará ao amor incondicional, com respeito ao outro, pode ser o início de um amor, não ainda o amor, mas um passo para o amor. O sexto, ela vem nos falar de honra, no sentido da honra pessoal, daquela honra no sentido de nos respeitarmos a nós mesmos de acordo com aquilo que a nossa consciência nos dita e não aquilo que o externo nos cobra. O sétimo, a mentora vem falar sobre justiça e no sentido bastante humano da justiça, a justiça da terra, que aos poucos vai tendendo à justiça divina, mas que ainda está muito longe de chegar na equanimidade da justiça divina. Mas a justiça que o Evangelho de Jesus veio trazer, então, aqui no mundo que se diz cristão, já melhorou e muito em relação aos séculos transatos. Então, essa justiça que o homem vai construindo. Muito ligada à questão da justiça, ao capítulo 7, o capítulo 8 vem nos falar do nosso dever pessoal, da nossa missão, daquilo que nos compete fazer de acordo com a nossa consciência. Capítulo 9 foi falado da alegria do Evangelho, que Jesus, sempre alegre, nunca, jamais pregou a tristeza. Então, o capítulo 9 vem falar da tristeza como um mal do indivíduo, como uma rebeldia, e que aquele que se diz seguidor do Cristo precisa encontrar as alegrias de estar na Terra tendo essa experiência. Capítulo 10, a mentora vem falar sobre a coragem de seguir a sua própria consciência, a coragem de tomar atitudes em relação àquilo que achamos seja correto. Depois da coragem, naturalmente que vem o capítulo 11 sobre a decisão. É preciso ter coragem e, mais que ter coragem, tomar a decisão de seguir Jesus. Capítulo 12. Cadê que eu perdi ele, gente? Eu acho que eu pulei o 12. Ai, achei, tá perdido aqui, ó. Responsabilidade, isso. Capítulo 12, vem a mentora nos dizer sobre a responsabilidade. Aquele que mais foi dado, mais será cobrado. No sentido de que não estamos todos na mesma escola, mas não estamos todos na mesma série. Que se eu já sei, que já me chegou certas informações, eu tenho a responsabilidade sobre a minha evolução, sobre a melhoria coletiva. 13º, aí já engatando com isso, se eu já sei do meu dever, da minha responsabilidade, vem Jesus e revolução, no sentido de que Jesus foi um revolucionário, não um revolucionário no sentido do mundo, de revolucionar a política, mas um revolucionário no sentido de que ele mudou a forma como conhecer Jesus nos leva a uma grande mudança de ponto de vista em nossas vidas e da nossa tarefa aqui no planeta Terra. Por fim, o penúltimo capítulo que estudamos, né, o anterior, Jesus e posses. Então, olhando para tudo, porque a mentora, eu gosto de refazer quem está começando agora, né, porque a gente vê como tudo vai sendo encadeado, né. Então, a partir do momento que eu entendo essa revolução que o Evangelho pode fazer na minha vida, está na hora de pensar a minha vida como ela está, o meu ponto de apoio, e como essa revolução, uma revolução muda
os parâmetros. Então, nada mais óbvio de que a mentora trabalhasse as posses, porque o nosso apego pode impedir certas mudanças, certas transformações necessárias para que nós possamos alcançar os nossos objetivos de espiritualização e de evolução. E por fim, chegamos nos tormentos, que é este capítulo 15º, que eu não vou falar nada, porque nós vamos ler, né? E aí, no próximo, a gente engata ele, liga ele com os próximos. Vamos ver então por que esse 15º foi dedicado aos tormentos e por que ele tem que vir exatamente depois de posses. Depois, se alguém tiver alguma ideia, eu acho que eu vou até abrir para discussão, antes de eu começar a leitura. Por que será que vocês acham, né, que esse 15º, Jesus e Tormentos, veio exatamente depois de posses, depois de revolução? Ele poderia ser outro número? Ele poderia ser o 20º? Ele poderia ser o 10º? Ele poderia ser o primeiro? O que vocês acham? Alguém gostaria de palpitar? André, Oi, Eduardo. eu acredito que talvez vindo depois de posses, porque a gente está encarnado no plano material. E a gente vive, né, rodeado de questões aí materiais. Só que a gente vem, né, com a questão da revolução e todo esse repertório que você falou dos capítulos, nesse desejo de mudança, mas a gente mesmo buscando desenvolver espiritualmente, a gente permanece na matéria. Então, eu acredito que os tormentos podem vir também em decorrência desse conflito que pode gerar entre o que eu quero, que é o desenvolvimento espiritual, mas onde eu estou no momento aqui na Terra, né? Acredito que tenha essa relação. Não vai ser fácil, né? Mas a gente já tem aí uma boa bagagem para conduzir a gente. Muito bem, Eduardo. Mais alguém gostaria de falar? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, sim, tá. Eu pensei que eu tinha caído, gente. Então, desculpa. Então, beleza. Então tá. Obrigada, Eduardo. Já que ninguém mais quer se manifestar, né? O apego, porque nós falamos de posses e, consequentemente, nós falamos de apego, né? Como estando encarnados e até desencarnados, né? No sentido de que aqueles que estão muito ligados à Terra, encarnados ou desencarnados, os ainda muito materializados, têm apegos. E esses apegos nos trazem sofrimento? Nós discutimos que sim, né? Então é por isso, né, Eduardo, que é o que o Eduardo está dizendo, que esse capítulo ele naturalmente vem após posse, porque será que esses tormentos, esses sofrimentos que nós julgamos ter, seriam de fato tormentos que poderiam ser evitados? Boa pergunta, né? Ou será que existe um destino e a gente está fatalmente destinado a passar por essa ou aquela experiência não muito agradável? Então vamos ver a mentora o que ela vai nos dizer. Então tá aqui, né? Jesus e Tormentos, capítulo 15, caminhando para a parte final do livro. A imagem que eu escolhi para ilustrar Jesus e Tormentos foi esse quadro da tempestade acalmada, porque muitas vezes estamos sim nesse mar tempestuoso das nossas paixões, e Jesus está lá dormindo tranquilamente, né? Isso que nos conta a Bíblia, né? O evangelista Mateus diz que eles estavam atravessando o mar da Galileia, e de repente veio uma tempestade terrível e eles achavam que eles iam morrer. E Pedro, né, fala isso: mestre, estamos a ponto de morrer. E Jesus estava dormindo.
E aí a gente se pergunta, né? Muitas vezes nos nossos sofrimentos, nas nossas querelas, nós achamos que Jesus está dormindo, né? E que não vem nos acudir, como os apóstolos. Jesus diz que eles têm pouca fé, levanta, né? E vai lá e acalma a tempestade. Então, a questão do acalmar a tempestade está querendo nos dizer o quê? Que talvez esses tormentos, que uma tempestade, né, gente, vocês já devem ter visto, como sinônimo é tormenta. E tormenta tem a ver com tormentos, então está relacionado, por isso que eu coloquei essa imagem. Então, quem será que provocou, né, essa tempestade? Essa tempestade veio por qual motivo? Nós vamos discutir isso, né? Estou fazendo só provocações agora. Então, a primeira parte, a mentora vai nos relatar, nos trazer as diferentes propostas de vida de cada um quando estamos encarnados na Terra. Ela vai se concentrar numa divisão de 2 aspectos da humanidade, apenas, que são essas propostas de vida diferentes. A segunda parte, ela vai falar sobre a origem dos tormentos humanos. Então, onde será que está a origem dos tormentos humanos, a origem do sofrimento? Será que é em Deus? Será que é num destino inexorável? Ou será que é no próprio ser humano? E, por fim, ela vai dedicar a terceira parte aos conselhos com base no Evangelho. Então, essa é a divisão. Frase para a gente refletir. Por buscar a perfeição desesperadamente, nós, seres humanos, deixamos de deslumbrar o encanto da simplicidade. Então, eu quis trazer a simplicidade porque muitas vezes a felicidade está na simplicidade. E o fato de nós queremos ser perfeitos agora, queremos ser perfeitos, mas somos perfectíveis e não nos compreendemos como aprendiz da vida. Então, quando eu busco a perfeição sem me entender como um aprendiz, isso pode ser uma das causas dos tormentos. E aí, como nós vamos discutir... Como nós vamos discutir a questão de tormento, eu trouxe aqui para vocês a origem da palavra tormento. Tormento é a ação ou efeito de atormentar. Também quer dizer, no caso do tormento, um sofrimento físico que é causado por algo ou por alguém, como uma tortura, por exemplo. Essa é a origem da palavra. Então, veja, da onde vem isso? Existia lá, aqui eu coloquei uma imagem antiga com os romanos, mas na verdade essa palavra tormento, ela vem do grego. Na verdade aqui já está latinizada, né? Mas esse instrumento já vem desde lá dos gregos. Então, o tormento é uma máquina de guerra, similar a catapulta, por isso que eu coloquei uma catapulta aqui, bem parecida com a catapulta. Ela é usada, né, para arremessar pedras, como todos sabem, e também ele designava um instrumento de tortura. Por isso que a palavra tormento, ela está associada com um agente causador. Então, quando eu falo em tormento, eu estou querendo dizer assim, é um sofrimento ou uma dor causada por algo ou alguém. Por que eu estou fazendo essa distinção? Até eu coloquei a frase aqui, que você já deve ter ouvido falar essa frase, que a dor é inevitável, a dor virá, mas o sofrimento é opcional. Então, veja, porque a dor, ela pode não ser causada por alguém, né? Ela pode ser uma consequência, algo que venha, mas o como eu vou lidar com essa dor pode transformar essa dor num sofrimento. Daí eu posso dizer que o tormento é voluntário, porque eu não precisava sofrer com aquilo. Por exemplo, né? Então, às vezes a gente precisa passar por uma situação, por uma doença, e se a gente tem a aceitação, a dor não deixa de existir,
Eu vou dar um exemplo. O câncer, por exemplo, é um exemplo que a gente usa muito, né? Então, quando a pessoa descobre que ela tem um câncer, eu já tenho um sofrimento antes de um sofrimento físico, anterior ao sofrimento físico, vem uma dor moral no sentido de medo, angústia, né? Porque tem todo o estigma da doença, eu sei que eu vou passar por um tratamento longo e doloroso, que vai exigir de mim certas mudanças e que pode, inclusive, essa doença ser um risco à minha existência física. Então, a dor moral, ela até antecede a dor do corpo físico. Mas se há aceitação, não precisa haver, mesmo com o diagnóstico, o sofrimento, porque eu aceito aquilo. Agora, se além da dor física, eu tiver inaceitação, aquilo vira um sofrimento no sentido que eu posso me rebelar contra todos, tornar minha vida amarga, me rebelar contra Deus, contra o destino. Então, o sofrimento, muitas vezes, ele pode ser uma decisão nossa. Então, se o tormento é um sofrimento físico causado por alguém, vamos ver por que a mentora escolheu essa palavra, tormento. Por que ela disse Jesus e tormentos e não Jesus e dores ou Jesus e sofrimento? Porque o tormento é causado, tem uma causa específica, tem uma intencionalidade. Agora a questão é, quem é o agente desse tormento? Quem causa esse tormento? A primeira leitura. Genericamente, o homem tem sido considerado como a massa física e mental, ainda incompleta, que demanda o túmulo e ali se consome. Essa é a primeira, lembra que eu falei para vocês que essa parte a mentora dividiu em duas propostas de vida. Então, essa primeira é a proposta materialista, que entende o homem como sendo um ser físico, biológico, e mental, e nada mais, desconsidera a alma. E a segunda proposta, que é a proposta das religiões, as religiões, por sua vez, reportam. Eu não sabia o que significava essa palavra, para aumentar a nossa cultura, eu coloquei aqui, ó, adrede, significa de propósito, com intenção. Então, as religiões, elas reportam-se à alma com um destino intencionalmente fixado no futuro, repousando na ociosidade ou padecendo na punição intermina. O que ela quer dizer aqui? Que nessa segunda proposta, que é a proposta religiosa, você fixa o destino da alma no futuro. Então, por exemplo, todos herdarão o céu, por exemplo. Ou existe duas possibilidades apenas, ou o céu ou o inferno, que é a imagem que eu coloquei. Então, isso é intencional para o futuro, mas o que eu faço agora? Será que essa visão dualista de ou um céu de ociosidade, ou um inferno de padecimentos eternos favorece a nossa evolução ou nos causam sofrimentos? Eu vou fazer uma questão aqui, um parênteses com vocês, que muitas vezes nessa visão dualista de céu e inferno, nós podemos pensar assim, eu posso não ser tão bom que mereço o céu, mas eu também não sou tão mal que mereço o inferno. Então, o que acontece com o meio termo? Isso pode causar um tormento? Com certeza, pode. Eu vou ler mais um, depois eu volto para vocês, tá? O mundo é para os primeiros, lembra, os materialistas, né? O mundo é para os primeiros um lugar de prazeres imediatos. O que importa é o aqui e agora, não as consequências futuras. Então, é um lugar de prazeres imediatos com a inevitável presença do sofrimento, que faz parte da sua imperfeição. Então, veja, eu vou gozar os prazeres, mas o fato de eu gozar os prazeres não me exime de estar no mundo e estar sujeito aos sofrimentos, às dores que o mundo apresenta.
Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, e, portanto, os sofrimentos, as dores, elas são inerentes às condições físicas desse planeta. Agora, para os segundos religiosos que acreditam no céu ou no inferno, né? Para os segundos, é um vale de lágrimas, ou um lugar de degredo, ou seja, nós não somos daqui. Nós fomos criados por Deus e fomos expulsos de um paraíso e agora devemos atravessar esse vale de lágrimas, ou seja, enxergando a terra como um lugar de tortura, de sofrimentos para chegar ao céu. Olha só que interessante. Os materialistas pensam que a Terra é um parque de diversões. E os religiosos, naquele sentido de herdar o céu e o inferno, como se a Terra fosse um vale de lágrimas, um lugar de sofrimento. Será que não existe o meio termo? Né? No caso da doutrina espírita, o que ela vem nos trazer? Que a Terra é uma escola. Na verdade, é um hospital-escola. Nós estamos sendo tratados, mas também estamos aprendendo, que seria um meio termo entre um e outro. De um lado, a simplista informação do nada após a morte, e do outro, a fatalidade pré-estabelecida, violando os códigos do querer, do lutar e do vencer. Veja, se eu já sei que eu herdo o céu, ou seja, todos vão para o céu, todos estão redimidos, todos estão salvos, que mérito eu tenho de lutar com honra, com coragem, tomando a decisão, pagando o preço, ou seja, exercendo o meu livre-arbítrio? Por quê? Eu preciso lutar. Se eu já teria, se todos têm o mesmo destino. E isso me fez lembrar de uma parábola, a parábola que Jesus contou do filho pródigo, que eu já volto para falar com vocês. Eu quero ouvir de vocês sobre essa questão dessas duas facetas da humanidade, o materialista e eu vou chamar de religiosa, tá? E a gente entende o que é. E a religiosa no sentido de ter um destino pré-estabelecido. Pronto, o que vocês acham disso que a mentora fez? A mentora fez uma divisão, nos dividiu em duas partes. Será que essas partes têm intersecção? O que é o outro, um exclui o outro? Ou será que quando a gente vê a doutrina espírita dentro desse âmbito da reencarnação, a gente pode se colocar ora num, ora no outro extremo? Gostaria de ouvir vocês. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Eu vou precisar ficar confirmando, porque vai que eu caí, não estou sabendo. Sim, estamos ouvindo. Tá. Então tá bom. Então... Eu penso essa interseção, né? Essa intersecção aí de não ser radical, mas ser consciente, né? A gente, igual fala, a gente não pode, eu penso que a gente não pode estar no primeiro grupo por inteiro, no sentido de ser inconsequente e de aproveitar as coisas boas da Terra, sem pensar na questão moral. Da mesma forma também que eu penso que a gente também não pode estar no segundo grupo inteiramente, talvez a gente não consiga ainda, pensando só numa questão moral, uma questão, como você falou, busca pela perfeição, querer ser perfeito de imediato, querer estar preparado, né, no sentido de viver 100% no sentido espiritual. Então, talvez esse meio termo, e eu penso que o segundo tem que ser mais forte, né, a questão moral, a questão religiosa ali, o mais consciente para conduzir a nossa vivência na experiência material. Para a gente não se frustrar, talvez, de se proibir, de repente querer ser um Marte, de fazer tudo, igual a gente já comentou, né? Com aquele medo de errar, talvez por medo de errar a gente deixe de agir, e deixa de viver, e entra
numa ilusão, né? A gente cria uma realidade ali de punição, de castigo, de limitação, e gera talvez um desconforto físico, mental, que a gente não vai ir tão bem. Então, esse equilíbrio eu acho importante, e ponderando sempre mais pela questão moral, onde a questão moral possa nos conduzir para a gente ter uma boa vida enquanto na Terra, né? Desfrutar daquilo que é bom, ciente das consequências que tem. Então, exercício do livre-arbítrio consciente, eu penso que seja isso, esse meio termo. Exatamente, ter consciência, né, Eduardo? Ter consciência de que nós estamos na Terra, mas que nós somos espíritos imortais, portanto, o destino não é aqui, mas nós estamos passando por uma experiência aqui, não é isso? Eu queria falar para vocês sobre a parábola do filho pródigo. A mentora não trouxe, mas eu acho que ela cabe muito aqui quando ela faz essas duas propostas de vida. Porque, veja, quando Jesus contou a história do filho pródigo, e a gente chama de filho pródigo, mas eu não gosto de chamar de filho pródigo, mas o nome que pegou foi esse, né? Para mim, quando ele fala filho pródigo, ele está dando só ênfase ao filho libertino, ao filho materialista, vamos dizer assim, porque ele só queria gozar os prazeres. E do pai que perdoa, né? Mas e o filho mais velho? Psicologicamente falando, o que representa o filho mais velho? E eu acho que a gente esqueceu, nós que usamos esse viés religioso, sim, nós esquecemos, nós deixamos o filho mais velho de lado propositadamente, ou seja, adrede, né? Como foi a palavra que nós aprendemos. Por quê? Porque a atitude do filho mais velho toca-nos em cheio. Aí eu queria dizer para vocês isso. Então, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos, que eu acho melhor, a gente tem o filho pródigo e o filho mais velho, que é o filho egoísta. Então, veja, o filho pródigo, ele pede ao pai a sua herança e vai para o mundo gastar, por isso que ele é pródigo. Então, ele é aquele que gosta ou que quer usufruir ou fruir os prazeres da vida. Só o que acontece? Então, ele representa uma parte da humanidade. Quando eu digo uma parte da humanidade, eu não gostaria que vocês entendessem assim, tantos por cento da humanidade é assim e outro tanto é assado, não. Parte da humanidade nós temos esses dois dentro de nós. Ora, mostrando uma personalidade. André, acho que é bom você repetir que você caiu, nós perdemos. Você parou e nós temos uma personalidade. Ora, nós temos uma personalidade. Então, nós temos na verdade, nós temos muitas personalidades vivendo em nós. Vamos lá agora os aprendizados da psicologia, né? E o que acontece? Nós estamos caminhando para individuação, é quando a gente agrega essas individualidades. Então, vocês concordam que de repente, Jesus contou essa história para que a gente identificasse na gente esses dois? Então, uma parte da humanidade é uma parte de nós tendo o filho pródigo e uma parte de nós tendo o filho egoísta. O filho pródigo é o materialista, no caso do que Joana está dizendo. Aquele que se preocupa só em fruir os prazeres da vida, não se preocupando com a vida espiritual, é só o corpo. Então, ou seja, não pensa nas consequências, né? Só que ele vai ter tormentos. Aí vamos lembrar da história do filho pródigo? O que aconteceu? Ele saiu, ele pediu a herança, ele saiu, foi embora. Então, na hora de ir, ele foi gastando, foi muito feliz da vida, se divertindo, só que uma hora os bens acabam. Que é isso? Uma hora, de tão distante que a gente está da casa do pai, nós nos sentimos carentes de tudo
da abundância que é na casa do pai, e nós passamos fome. Lá diz que ele comeu até com os porcos, né? E para os judeus dizer que comeu com os porcos era muito ruim, era muito pobre mesmo, viu, gente? E então, quando ele sente essa carência de estar longe, né, do pai, ele resolve voltar. Aí começam os tormentos, vocês concordam? Porque quando acaba, ele já começa a sofrer. Mas o caminho da ida foi um caminho de gozos, de prodigalidade. Mas o caminho do retorno, ele não tinha o que fazer, ele tinha que retornar, porque é isso, nós, longe de Deus, se a gente é cortado da videira, o galho seca, não é isso que Jesus nos ensinou? Que ele era a videira que nos ligava a Deus, e que o galho separado da videira secava. Então, quando nós sentimos no fundo da alma que aquela vida não é para nós, a gente pensa no Pai e volta. Só que o caminho da volta vai estar o quê? Cheio de sofrimentos, de espinhos, são os tormentos. Mas quem que colocou aquele tormento ali? Foi o Pai, gente? Foi o destino? Foi por acaso? Não. Nós passamos por aquele caminho pisando, doesse, usufruindo dos prazeres da vida, doesse a quem doesse. Ou seja, a gente não se preocupou com as consequências. Então, quando a gente retorna, a gente só está colhendo. E é preciso passar por esse caminho de retorno. E o Pai vai nos acolher. É isso que a história que Jesus nos contou nos diz. Agora, e o outro lado, e a outra personalidade nossa. O filho mais velho, que eu chamo psicologicamente do filho egoísta, né? Vários autores têm esse entendimento. Ele estava na casa do pai? Eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que ele estava na casa do pai? O que vocês acham? Vocês lembram da história? Na história, Jesus falava que ele estava ali no entorno, nunca fala dele dentro da casa do pai. Quer dizer que ele estava próximo do pai, mas não na casa do pai. Então, o filho mais velho tem os seus problemas. Por quê? Quando é que mostra esses problemas? Quando o filho mais novo chega, o que ele faz? Ele sente inveja, ele diz que o pai fez uma festa para o outro filho e para ele não fez, por isso que a gente fala o filho egoísta. Que acham que merece o céu, porque ele fez sempre a vontade do pai, porque ele fala isso. Pai, mas eu sempre fiz o que você me pediu. E esse teu filho, ele não fala que é irmão dele. Esse teu filho, falando para o irmão, né? Então, representa essa parte nossa egoísta que acha que cumpre as leis de Deus, porque cumpre rituais, porque cumpre regras, porque acha que cumpre os mandamentos, né? Mas que, na verdade, está ali, orbitando a Deus, mas não entra em comunhão com Deus. Porque quem entrou na casa do pai no retorno, o filho pródigo entra, porque o pai o chama e traz para ele. Mas o egoísta não entra, mesmo quando o pai convida, ele não entra. Então, a questão é essa, nós temos uma dualidade dentro de nós mesmos, que é o filho pródigo, que é aquele que flui, né, dos prazeres inconsequentemente, e o filho egoísta, que é aqueles que se abstêm de fruir, ou seja, ele tem o desejo de fruir, mas por obediência, ele não frui os prazeres, e não fruindo, ele não está necessariamente em conexão com Deus. Então, é aquele religioso que deixa de ter os prazeres da vida, os prazeres simples da vida, se negando a oportunidade de ser feliz, de ser alegre nessa existência, em nome de uma penitência e de um temor a Deus. É isso, gente. Vocês concordam? Vocês já tinham essa interpretação do filho pródigo? Vocês acham que a gente tem os dois filhos dentro da gente, que Jesus estava falando para a gente mesmo? André, eu vejo que assim, em um certo momento da vida, o filho pródigo ficou bem forte em mim, né? Não tenha dúvida, né? Essa falta de religiosidade, enfim, né, sempre ficou marcada para mim na questão, assim, aonde até minha ética pode ir, né?
se de repente não existe vida depois da morte, né? Vale a pena não ter essa, né, se privar de algo, pensando por esse lado, né? Até quando, né, vale a pena você se privar? Não sei se vale a pena ter ética, moral, uma vez que morreu, acabou, né? E do outro filho, eu acho que quando você começa Muito a bem, colocar... Fernando. Oi? É isso aí, né? O que a gente, enfim. Então é isso que a gente, né? Às vezes algum vai se identificar um pouco mais com o pródigo, outro com o filho mais velho, mas nós não devemos, na verdade, nem com um nem com o outro, mas buscar esse caminho do meio. Vamos continuar a leitura para a gente poder discutir um pouco mais. É o que ela vai dizer exatamente, olha, uma e outra corrente de pensamento conduz inevitavelmente aos tormentos. Então, aquele que só frui, o egoísta, ele vai encontrar nos caminhos dele os tormentos, que é o caso do filho pródigo. Ele encontrou, né, na estrada de volta muitos sofrimentos, muitas dores. E o outro caminho, que é da religiosidade, né, como um destino inevitável, que é o caso do irmão mais velho. Ele sofreu? Sofreu, porque imagina a inveja que ele sentiu, de se achar preterido pelo outro. Ele também teve dores. Concorda comigo? Ele também teve tormentos. Então, uma ou outra maneira de seguir a vida vai nos causar tormentos. Por quê? Porque nós devemos transitar aonde? Na harmonia, no equilíbrio, no caminho do meio. Aqui o gozo até a lassidão dos sentidos, e ali a amargura frustrante, a castração da alegria em mecanismos de evasão da realidade. Olha só o que ela está dizendo para a gente, que aquela amargura frustrante daqueles que se eximem de viver a vida, que vivem enclausurados longe do mundo, causa uma castração da alegria. E Jesus foi um exemplo, né, da alegria. Então, o nosso mestre, modelo e guia, foi alegre, foi para o mundo, ele não viveu enclausurado, né? Então, é uma castração da alegria. Mas essa castração da alegria, psicologicamente, eu queria fazer um destaque, né? É um mecanismo de evasão da realidade. Então, se você vê alguém muito nessa fuga, vai ser um mecanismo de evasão da realidade daquele ser. Por isso, gente, que pensando na reencarnação, nós conseguimos ter uma ideia dessas nossas personalidades que às vezes, ora nós estamos no extremo, ora nós estamos no outro. Mas nós somos no extremo materialista que nos causa sofrimento, acontece o desencarne, eu repenso de muito, como é que eu posso dizer? Castradora. Então, muitas vezes a gente fica nos dois pontos da balança, até que uma hora a gente desperte e encontre esse equilíbrio no meio. Então, fundamentadas nessas propostas, nestas duas propostas, né, o materialismo e o religiosismo, surgem aqueles que vivem para fruir e aqueles que se recusam à satisfação, ou seja, dois extremos. E aí eu fui buscar para fundamentais que Joana está dizendo na codificação, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito na instrução dos Espíritos, né? É uma mensagem de Fenelon, chamada Tormentos Voluntários. Eu fiz alguns recortes, se alguém quiser ler na íntegra, né? Tá aí todo o caminho que vocês podem fazer. Eu fiz alguns recortes para caber aqui. Mas lá Fenelon vai dizer que, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele está falando do homem, né? Poderia ele, o homem, pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurassem nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Em vez de procurar a paz do coração,
única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, fecha isso, né? Lembra que eu falei para vocês que tormento tem a ver com tortura, tem a ver com um sofrimento causado por algo ou alguém? Então, quem é o agente dessa tortura? O próprio espírito. E aí eu queria, para fechar hoje, trazer uma reflexão que acharás, psicografia do Chico Xavier, ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Lá tem uma passagem que diz assim, e eu queria que a gente levasse isso para a nossa semana, pensasse sobre esses tormentos, sobre qual a nossa responsabilidade nos tormentos atuais que nós estamos passando. E eu queria deixar essa mensagem, olha só. Se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros. E com paciência e bondade, você observará que Deus transformará os outros canais de socorro espontâneo em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e a melhor solução. Espero que essa mensagem tenha ajudado vocês aí a repensar essa questão. Então, se você está passando por alguma situação aí difícil, você pode fazer isso que o Emmanuel e o André Luiz estão recomendando. Peça a Deus coragem, não se lamente, porque quando você tiver essa disposição de ânimo, a solução, a melhor solução, chegará até você, porque as suas preces vão ser ouvidas. Porque Deus, como o pai lá do filho pródigo, quando nós queremos voltar, nos acolhe de braços abertos. Essa foi a leitura de hoje. A palavra está com vocês, antes que a gente possa encerrar. Foi bom para vocês hoje? Eu vejo esses dois temas aí, da religiosidade e materialismo, né? Eles vão se chocando no decorrer da vida, pelo menos, isso eu estou sempre falando, né, a minha perspectiva, porque é bem isso, mesmo na questão religiosa, gera esses tormentos mesmo. Essa questão de, se eu for bonzinho, vou para os céus, né? Se eu for malzinho, eu vou para o inferno, né? O Deus punitivo, o Deus não punitivo, né? Onde entra o meu livre-arbítrio? Afinal de contas, eu mando na minha vida ou já tá feito um roteiro, né? E aí você começa a criar coisas na sua cabeça, né? Então, eu acho que mais para frente ainda, eu acho que nós vamos ter uns esclarecimentos melhores, mas eu achei bem interessante isso daí, sim. Que bom. Que aí já fica, né, da nossa reflexão. E aí eu queria propor aqui, já estou deixando a tarefa para o Ronaldo, que vai nos assistir depois, para colocar a reflexão da semana. Reflexão para a gente pensar exatamente nisso, quanto pensar num sofrimento, num tormento que a gente esteja passando, e se a gente não tiver, graças a Deus, passando por nada, na individualidade, que a gente pense num tormento coletivo, tá? Mas se puder trazer para você, eu acho que é bacana, para a individualidade, o que eu hoje, o meu desafio, o meu sofrimento, a minha dor de hoje, e quanto eu tenho de responsabilidade nisso que eu já consigo identificar. Tá bom? Então, no plano individual ou no plano coletivo. Estamos na nossa hora, olha só que beleza, conseguimos fechar a proposta de hoje, na hora certinha.
Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a prece, que nós vamos entrar agora na prece em agradecimento à oportunidade de estarmos aqui. Alguém? Não? Jesus, muito agradecidos pelos ensinamentos que você nos traz, ecoando há séculos e séculos, há 2 milênios, no orbe desse planeta, chegando até nós, ressoando no nosso íntimo. Agora, nessa encarnação, nos dispomos a ouvir os seus ensinamentos. Então, por isso, somos gratos, por não nos ter abandonado, que na tempestade das nossas vidas, você não estava dormindo, mas está atento. Resolver aqueles problemas que necessitamos resolver, encontrando sim a melhor solução. Assim, com esse ensinamento, gostaríamos de encerrar o nosso estudo, pedindo a espiritualidade amiga, aos nossos espíritos protetores nos ajudem a exercitar esse ensinamento, a identificar em nós o filho pródigo e em nós o filho egoísta, para que possamos modificar nossas atitudes junto daqueles que convivem conosco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, ótima semana. Jesus Boa noite. abençoe todos vocês. Paz e saúde. Boa noite. Boa noite. Todos, até semana que vem. Até. Tchau, boa noite.